Hi guys, how are you? Teacher Luciana here. Okay, today we're gonna talk about Unit 2, Lesson B, Touchbook Touchstone 1. Então, alunos do Touchstone 1, nós vamos falar da unidade 2, Lesson B, ok? Let's go! Basicamente, nessa lição a gente vai falar um pouquinho de singular, plural, artigos indefinidos e o que a gente está vendo aqui, pronomes demonstrativos. O que são pronomes demonstrativos? São pronomes que a gente usa para mostrar, para demonstrar coisas, ok? Basicamente, tá? Então, são 4 pronomes demonstrativos. This, that, these and those. Tem o sonzinho do TH na frente deles, ok? Então, a língua vai entre os dentes. Esses pronomes, eles são basicamente os que a gente usa em português, tipo esse, essa, aquele, aquela, para demonstrar, para mostrar, ok? Então, qual é a diferença entre esses 4 pronomes? 2 deles a gente usa para o singular e 2 deles a gente usa para o plural, ok? Então, divididos em singular e plural, 2 deles vão ser usados para coisas que estão perto de nós, coisas que a gente está segurando, que a gente está apontando, está muito perto. E outros 2 para coisas que estão mais afastadas, que estão longe de nós. Então, aqui, o this, o this and these para coisas que estão perto. E o that and those para coisas que estão longe. Lembrando que this and that, singular, these and those, plural. Vamos ver o exemplo, vai ficar mais fácil de entender, tá? Então, aqui, ó, essas 2 mãozinhas aqui, ó, estão apontando coisas que estão perto, bem perto, tá? Então, a gente vai usar para o singular this book. E no plural, these books. Então, eu tenho 2 livros, vou usar o this, que é o plural, e vou colocar o substantivo no plural, ok? No outro exemplo, os livros já estão mais afastados, ó, a mãozinha está apontando, então está longe. That book, those books. Então, lembrando, o substantivo também acompanha aqui o plural, ok? Quando a gente fala de um, book. Quando a gente fala de mais de um plural, books, ok? Very good. Então, vamos ver como funcionam os pronomes nas frases afirmativas, negativas. Ok? Let's go. Aqui a gente tem uma pen. So, what is this? O que é isso? What's this? Lembrando que this, ó, para uma coisa. E na pergunta, o verbo to be vem antes do substantivo. Na resposta, a gente inverte. This is a pen. E eu também posso falar it's a pen, porque é uma coisa. Singular, a gente usa it. Agora, a gente tem ali, ó, 2 lápis, plural. What are these? A gente já mudou o verbo para concordar com o plural. These are pencils. E o these para plural e o pencils também está no plural. Eu posso também usar o they are pencils. Na resposta. Is this your umbrella? Yes, it is. Or no, it's not. Uma respostinha curta, ok? Agora a gente tem chaves no plural. Are these your keys? Yes, they are. Lembrando que na resposta curta afirmativa, nós não podemos fazer a contração. No, they're not. Na resposta curta negativa, nós podemos fazer a contração. Ok? Revisando, pessoal. Vamos ver aqui, ó. Quando eu quero perguntar o que é isso, eu vou usar a question word what, que significa o que. E na pergunta, a gente sabe que o verbo to be vem na frente. Olha o verbo to be aqui, ó. What is this? What's this? What's this? This is a pen. This is a pen. Ou it's a pen. Aqui na resposta, tanto faz a gente usar o pronome demonstrativo ou o pronome pessoal. A gente está usando it porque é uma coisa. Ok? Mas o significado é praticamente o mesmo, não tem diferença nenhuma. E, na verdade, o mais usado é o it's a pen, ok?
Agora, no plural, a mesma estrutura. What, que é o question word, né, que a gente está perguntando o que. A gente vai mudar aqui o verbo, porque a gente está falando de 2 lápis, 2 pencils, então é plural. What are these? What are these? Vamos agora mudar de lugar, ó, o this vem para frente da resposta e depois o verbo, these are, e o substantivo, pencils, ok? No singular, eu posso usar o it ao invés do this, e no plural, eu posso usar o they ao invés do these. Por que eu estou usando they, teacher? Não são coisas? Sim, mas o it é para uma coisa, singular. E o they, coisas, animais, pessoas, no plural, ok? No plural não tem essa distinção entre coisas e pessoas e animais. A gente usa o they para todo mundo. Beleza, então aqui em cima a gente tem uma resposta, uma pergunta, uma information question, que é uma pergunta de informação, porque eu estou perguntando o quê? Então a minha resposta não pode ser uma resposta curta, uma short answer, que é uma yes, no answer. Eu não posso perguntar o que é isso e responder sim ou não, tá? Aqui embaixo a gente já tem yes, no questions, que são perguntas que a gente pode responder com yes or no. Vamos ver uma por uma. Is this your umbrella? Esse é o seu guarda-chuva? Is this? Yes, it is. Ó, uma respostinha curta. Or no, it's not. Ok? Lembrando que aqui na resposta curta afirmativa, a gente não pode contrair. No plural, é a mesma estrutura, a gente só vai usar o verbo no plural, que é o are. Are these your keys? Yes, they are. No, they're not. Ok? Vamos para o próximo. Bem, como a gente está falando de singular e plural e substantivos no singular e plural, vamos ver aqui como funciona algumas dessas regrinhas, tá? Então, a gente tem o regular plurals, que são as palavras que vão para o plural somente com S, por exemplo, bag, bags, notebook, notebooks, ok? Mas as palavras que terminam com CH, elas recebem ES no final. Watch, watches. As palavras que terminam com S, S, SH também funciona assim. Palavras que terminam com X, todas essas recebem ES no final. Por exemplo, box, boxes, ok? Palavra que termina com S, bus, buses. Palavras que terminam com Y, mas que antes do Y tem uma vogal ou uma vowel, a gente só coloca o S. Agora, uma palavra que termina com Y e antes do Y tem a consoante, como dictionary, a gente tira o R, tira a consoante e coloca IES, ok? Desculpa, a gente tira o Y e coloca IES, ok? Irregular plurals são palavras que mudam completamente o plural, não tem uma regra, a gente tem que se acostumar a usar, tá? E às vezes no início memorizar. Então a gente tem man e men, woman, women, child, children. São algumas, tá? A gente tem foot, feet, tooth, teeth. Tem várias palavras que são irregulares, com plural irregular. Ok, guys? Agora nós vamos para o livro, tá? Unit 2, Lesson B, para ver exatamente o que foi feito em aula. Então, a gente tem Building Vocabulary, que foi feito o vocabulário, tá? E aqui nesse exercício a gente viu também os artigos indefinidos, an. Os artigos indefinidos, igual ao português, uma. Só que o a significa uma e o an significa uma. Então, a gente tem duas palavras que significam a mesma coisa. O que vai diferenciar essas palavras é o uso, é como elas são usadas antes do substantivo, ok? Lembrando que essas palavras, elas vêm antes do substantivo no singular. Porque se eu falo um ou uma, o que vem depois só pode estar no singular. Um livro, uma caneta. Eu não posso falar um livros, uma canetas. Então, elas vêm somente antes de singular, tá? E como é que elas funcionam? A, antes de som de consoante, a bag,
a book, a pen, a pencil. E o an antes de som de vogal. Por exemplo, aqui, ó, an eraser, an orange bag, ok? Tem algumas exceções, mas a gente não vai entrar nas exceções agora. Então, aqui nesse exercício, tá? Vocês devem escutar o áudio para pronunciar todas essas palavrinhas que estão aqui. Após isso, completar com a ou com an, dependendo do som de cada substantivo, tá? E fazer a correção. Building Language, Exercise 2. Ouvir o diálogo, praticar e responder a pergunta: Which things are Laura's? Quais as coisas pertencem a Laura? Quais são as coisas da Laura? Né? Marca aqui no texto quais são as coisas dela. Dá até para ver pela figura. Letter B. Complete the questions with these or these. Então, aqui no número 1, a gente tem uma pergunta no singular e no number 2, uma pergunta no plural. Ok? Quando que a gente usa um, quando que a gente usa o outro. Ok. Já na próxima página, nós temos a gramática, tudo que a gente viu nos slides, ok? Inclusive aqui as regrinhas de plural. Alguma coisa que não tinha no slide são os pronomes, os substantivos que são somente usados no plural. Por exemplo, glasses, ok? É um substantivo, ó, tem duas partes, né? Duas lentes, glasses, então é sempre no plural, não posso usar uma lente só, ok? Sunglasses, scissors, que são tesouras, na verdade, tesoura, né? Em português a gente tem o singular e o plural. Em inglês, scissors é só no plural, porque são duas lâminas. Jeans, pants, shoes, boots, tudo que a gente usa em par, ok? Headphones, earphones, tudo que a gente usa em par é plural. Ok? Então, aqui vocês vão ouvir a gramática e repetir. Repetir quantas vezes forem necessárias até vocês se sentirem confortáveis com a pronúncia, ok? No exercício, complete the questions and answers about the pictures. Então, aqui no exercício, vocês vão completar de acordo com o que está faltando, tá? Se é uma pergunta, o que vem antes do substantivo, tá? Se está faltando alguma coisa aqui, depois do your, o que está faltando aqui? O substantivo. Na resposta, preste atenção se é singular ou plural, ok? Number 4, speaking naturally. Aqui, basicamente, é um exercício de pronúncia, então é muito importante ouvir o áudio e repetir, tá? E na letra B, ouvir e marcar o finalzinho, né? O som final das palavras, ok, guys? So that's it for today. I hope you enjoyed the class. Bye bye.